Capítulo 57. Faixas limitadoras de força. John Seung, que foi empurrado para trás por um tempo, deixou cair a bola de ferro preta que ele estava segurando devido à dor penetrante em sua mão. Baque. A palma de sua mão, que havia soltado a bola de ferro preta, estava vermelha e inchada. Mesmo que ele tivesse se assegurado de drenar a força da bola, parecia que a palma de sua mão estava carbonizada e rachada. Ai! Mas quando ele viu a bola cair no chão, a boca de John Seung ficou pendurada aberta, olhando para as pegadas gravadas no chão. Momo tinha jogado a bola com uma quantidade tão grande de força. O metal de ferro preto é diferente dos normais, é pesado e durável. E no entanto tinha sido usado assim. Johnson olhou para os estudantes no chão. Todos tinham a mesma expressão que ele. Isso não pode ser. John Seung olhou apressadamente para Momo e foi atrás dele. Mestre John Seung, eu preciso pegar esse Júnior. Ao seu grito, os que estavam ao seu lado fizeram o seu movimento. Por outro lado, os alunos em vestes laranjas assistindo a tudo isso não queriam perder o que poderia acontecer e se moveram para seguir. Muilva, olhando para aquilo, sorriu. Sim, olhe para isso. Eles devem estar zangados. Isso é ruim. Eles estavam se preparando para a competição, e agora o goleiro está com a palma da mão machucada. Jin Hyuk ficou intrigado com as palavras de Har Hyan. Então, por que os oponentes também estão correndo? Como Jin Hyuk disse, ambos os lados estavam correndo em direção a eles. Claro, o primeiro a alcançá-los foi John Seung. Mumu coçou a cabeça, olhando para as mãos inchadas do veterano, e disse: Ah, sênior, desculpa, eu chutei com muita força? Nisso, John Seung balançou a cabeça com um largo sorriso. Não, Júnior, esta é a primeira vez que encontro um chute tão forte e maravilhoso. Você já experimentou o Cuju? Não, claro que não. E John Seung continuou a perguntar. Hahaha. Bem, isso é bom. Em vez disso, por que não fica conosco e joga Cuju? Isso mesmo. Será um desperdício ter suas habilidades apodrecendo. Você foi ótimo. Os veteranos, juntamente com John Seung, elogiaram Momu. Nisso, Ai Hyan ficou intrigado. Ele pensou que eles ficariam enfurecidos, mas eles correram para cá para recrutar Momu. Cuju? Isso não seria bom? Com o seu nível de habilidades e força, você, meu júnior, pode. Governe o chão. John Seung bateu as palmas das mãos, incapaz de esconder sua excitação. O quê? Ah, falei sem perceber. Você será o melhor. Mas mais do que isso, sua mão não está doendo? John Seung, que esqueceu a palma da mão e bateu palmas, olhou. Sua palma estava dolorida, mas ele fingiu estar bem. Não se preocupe. Espere. Naquele momento, alguém interrompeu a conversa e empurrou John Seung de lado. O quê? Graças a isso, John Seung foi empurrado para trás, e outros estudantes gritaram com ele. Irmão Yeonju, você está sendo rude. Ah, rude? Desculpa. Era meio urgente. Ainda assim, Júnior, qual é o seu nome? Mumu coçou a cabeça com a pergunta e respondeu. Mumu, certo, Júnior Mumu. Eu dei uma boa olhada nisso. Isso foi o melhor que eu já vi. Obrigado. Não posso deixar que um talento tão notável apodreça. Por que não joga conosco? Se fosse você, você poderia se tornar o melhor jogador depois de mim. Melhor? A pessoa mencionou que não conseguia nem passar os outros e está se chamando de melhor. John Seung interveio, no qual aquele chamado Yeonju levantou as sobrancelhas. O que foi isso? Eu vim para este Júnior primeiro. Não interfira e espere a sua vez. A atmosfera azedou rapidamente, ambos os lados se confrontando, e Yeonju bufou. Ah, bem, se você puder fazê-lo, vá em frente. Com essas palavras, a atmosfera ficou sombria. Ambos os lados estavam prontos para lutar. O que é isso? Muilva não podia acreditar nisso. Havia uma luta acontecendo por Mumu? Mumu disse que esse Cuju pode ser divertido, mas essa situação ainda parecia muito difícil de entender. Pare! Os olhos de todos se voltaram para um só lugar. Havia um homem de meia-idade com olhos caídos e um bigode de pé com as mãos atrás das costas. Era ninguém menos que Yang Baek-jeon, um professor de espadachim na academia. E os alunos que o reconheceram não conseguiam esconder suas expressões chocadas. Mestre Yang. Yang Baek-jeon era um mestre com quem ninguém falava livremente. Ele era rigoroso com as regras e tinha uma personalidade sensível, fazendo-o parecer irritadiço. Como era inconveniente conversar com essas pessoas, os alunos o evitavam. Que barulho você está criando neste prédio? Diante dessas palavras, John Seung tentou falar. Mestre Yang, não é isso. O que não é? Você está me dizendo que meus olhos estão errados? Não. Se você não se mover agora, terei que lhe dar todos os pontos de penalidade.
A seu aviso, ambos os lados ficaram preocupados e recuaram apressadamente. Se eles ficassem aqui por mais tempo, eles receberiam pontos de penalidade. Júnior, até mais tarde. No meio disso, John Seung estreitou os olhos e sorriu para Mumu. Yeonju fez algo semelhante a Mumu e disse algo, mas o que ele disse não pôde ser ouvido. Quando eles se afastaram, o mestre Yang se aproximou de Mumu e seu grupo. Calouros? Sim, Jin Yuki respondeu imediatamente. E olhando para eles, o mestre Yang falou: vendo para onde você está indo, parece que você está indo para uma palestra. Sim, isso está correto. Então você não precisa ir. Desculpe. O responsável pela palestra, mestre Jia Yuheng, não está vindo por razões pessoais. Então eu estou deixando você saber. Yarro. Moilva sorriu, incapaz de esconder sua alegria. Ela não estava com vontade de entender a palestra de hoje. Mestre Yang olhou para Jin Yuki e disse: bom, agora você pode ir para a sala de aula e contar aos alunos que esperam sobre isso? Ah, sim. Não foi nada complicado. E o mestre Yang olhou para Mumu e perguntou: você é o Mumu? Sim, eu sou Mumu. Já que a próxima palestra não está lá, você está livre? Sim, então siga-me. Mumu não conseguia esconder seu choque com isso. O mestre Yang não ficou feliz com essa reação então. O mestre na academia pede-lhe que siga. O que há com essa reação? Não, de repente você me pediu para segui-lo. Vem comigo, você saberá o motivo. E Mumu não teve escolha a não ser segui-lo. Por que ele está tomando Mumu? Pois bem, não sei. A atitude fria do mestre Yang chamou a atenção dos outros. E Jin Yuki, Aiya e Muilva, que não sabiam que algo havia acontecido, não puderam deixar de assistir. Mumu olhou para o quadro de escrita dentro da sala. Disciplina. Só de olhar para ele, o lugar parecia solene. Yang Baekjeon, que havia trazido Mumu para dentro, olhou para ele. Você sabe por que eu te trouxe aqui? Mumu inclinou a cabeça para a pergunta. Não lhe foi pedido para seguir aqui para saber a resposta? Não sei. Não sei, ufa. Mas Yang balançou a cabeça e suspirou. E então apontou para as mangas de Mumu. Arregace as mangas. Mangas? Por quê? Se o seu mestre lhe disser para fazê-lo, você o faz. Nunca faça perguntas. Mumu olhou para o mestre Yang e em seguida, imediatamente arregaçou a manga com a mão direita. E as faixas eram visíveis. Vendo isso, o mestre Yang estreitou os olhos. Ele tinha ouvido falar sobre isso, e elas pareciam faixas comuns. A outra manga também. Mumu estava ciente do que seu pai, Yup-kyun, diria. O rei, o professor e o pai são um só corpo. Então ele ficou em silêncio. Enquanto ele se enrolava, as faixas no outro braço foram reveladas e confirmaram o que o mestre Yang disse. Tírios. O quê? Os anéis, faixas ou pulseiras, sejam eles quais forem, removam eles. Mumu franziu a testa para essas palavras. Você me chamou aqui para isso? Nisso, o mestre Yang franziu a testa. Você está retrucando de volta para o seu mestre agora? Não estou retrucando. O mestre continua me dizendo coisas que não fazem sentido. Nisso, Yang Baekjeon bufou enquanto dizia: estas são as regras da academia. No entanto, ouvi dizer que um cara não treinado em artes marciais está usando itens para aumentar sua força através do escritório. E então ele criou um acidente também. Esse homem não soa familiar? De quem você está falando? Quem? Você realmente me perguntou isso? Sim. Nisso, o mestre Yang ficou um pouco irritado e gritou com Mumu. Estou falando de você. Eu? Sim. Há mais alguém que entrou na academia sem aprender artes marciais? Mumu inclinou a cabeça. Ele passou nos testes, mas não sabia o que esse homem estava dizendo. Havia alguma regra sobre todos terem que aprender artes marciais? É verdade, eu não aprendi artes marciais, mas passei no teste de forma limpa. Você realmente vai falar de volta? Ah! Mestre Yang clicou sua língua. Você está dizendo que é normal fazer isso com o poder de um item? Desculpa, mestre. De um tempo atrás, você continuou falando sobre um item. O que é isso? É aquele anel em suas mãos. Isso? Mumu perguntou, olhando para as faixas em suas mãos. Ah, olhe para você. Você está realmente falando de volta e agindo assim? Não estou agindo. É porque eu realmente não sei. E isso não é nenhum item. Não é um item. Sim, isso. Isso significa que os anéis não têm poder? Mumu ficou em silêncio. Não era como se essas bandas não tivessem poder oculto. As bandas ajudaram a segurar seu corpo e usar os músculos da melhor forma possível, e até o impediram de usar muita força. Na reação de Mumu, o mestre Yang clicou sua língua. Olhe para você agora. Você apenas fingiu ser ingênuo para fugir, tentando enganar o mestre?
Fingir que o item em suas mãos é algo normal. Não é assim. Ele bateu na mesa com as palavras de Momu. Esta é a Academia de Artes Marciais Celestiais. Seria justo deixar que pessoas covardes como você com itens obtivessem notas mais altas do que as outras e arruinassem a competição? Covarde? Você ainda está falando. Tire isso agora. Tirá-los? Incapaz de conter a raiva, o mestre Yang levantou-se do assento e gritou com Mumu. Eu tenho que tirá-lo de você? Mumu balançou a cabeça com um grito, e Yang Baekjeon disse firmemente. Parece que você acha que o item que está sendo removido é lamentável, mas se você passar com essas coisas e esperar que as pessoas fiquem quietas, apertar. Naquele momento, Mumu estendeu as duas mãos em direção ao mestre Yang. Sério? O quê? O que era isso agora? Mestre Yang não conseguia esconder o choque em seu rosto com a mudança na atitude de Mumu que tinha seus olhos brilhando. Você vai tirar isso? Por favor, apenas tire isso de mim.